Fala galera, vamos aqui então à nossa bateria de exercícios sobre juros, ok? Então se você assistiu a minha aula de juros, agora a gente vai partir para aquelas questões de alto nível. Vamos começar aqui com algumas questões bem simples, bem tranquilas, e aí a gente vai aumentando o nível da questão, de maneira que lá no final a gente vai estar fazendo questão do concurso que você pretende fazer, ok? Show de bola? Se você ainda não assistiu a aula sobre juros, dê uma pausa agora, vá lá na playlist e procure a aula de Matemática, Juros, professor Alexandre Lima. Bora lá? Então a primeira questãozinha aqui, uma questão super básica, ele diz o seguinte: o capital de R$500, né, então ele me deu o valor do capital, R$500, foi aplicado durante 1 ano e meio. Então ele me deu aqui o quê? O tempo de aplicação do capital. Então a gente sabe que o tempo a gente chama de T igual a 1 ano e meio. A juros simples, isso é importante, né? Porque a gente viu lá na aula teórica que as fórmulas de juros simples são diferentes da de juros compostos. A juros simples rendeu R$180. Então ele acabou de me dar o valor dos juros. Rendeu de juros R$180. Juros a gente chama de J, J igual a R$180. E aí a pergunta que ele me faz é qual é a taxa? A taxa lá a gente chama de I, ok? Então tá aqui, o primeiro passo é sempre esse, a gente coleta as informações do problema. Segundo passo, a gente observa as unidades, tá? Então depois de coletar, você tem que observar as unidades. Veja que aqui eu tenho tempo em 1 ano e meio. E veja que aqui ele pede a taxa mensal, ele quer a taxa em meses. Então é ideal que eu passe esse tempo para meses. A gente sabe que 1 ano tem 12 meses, e meio ano tem 6 meses, 12 mais 6, 1 ano e meio equivale a 18 meses, tá? Então sempre fique atento a isso. A gente tem que ficar de olho nas unidades, tá? Lembrando que quando a gente faz o cálculo, né, lá na nossa formulazinha, o tempo e a taxa tem que estar sempre na mesma unidade, tá? Então, no caso aqui, como a pergunta foi a taxa, eu vou achar lá no final em porcentagem ao mês, porque o meu tempo aqui está em meses, ok? Vamos lá então? Então, uma vez que eu coletei as informações, observei as unidades, eu vou aplicar na fórmula. Fórmula de quê? De juros simples, porque é uma questão de juros simples. Qual é aquela formulazinha básica? Sit sobre 100. Então agora basta substituir aqueles valores ali e correr para o abraço. Bora lá, no lugar do J eu coloco 180, igual ao capital é quanto? 500, vezes a taxa, que é o que eu quero saber, vou colocar um izinho aqui, vezes o tempo, que é quanto? 18 meses. Então vou colocar o 18 aqui sobre 100. E agora? Agora é só simplificar. Então, ó, vou cortar esse 0 e esse 0 com esses dois aqui de baixo, né? Mas o que dá pra gente cortar aqui, ó? Veja que eu consigo simplificar o 180 e o 18. Tem muita gente que tem dúvidas quanto o que pode simplificar. Quando a gente está de um mesmo lado da fração, a gente pode simplificar qualquer número de cima com qualquer número de baixo. Contanto que isso aqui seja só produto, tá? Se aparecesse um sinal de mais aqui, você não pode fazer isso. Então, ó, de um mesmo lado da fração é de cima com de baixo. Quando estão de lados opostos, ou é de cima com de cima, ou de baixo com de baixo. No caso aqui, o cara que está debaixo do 181, beleza? Então eu posso sim simplificar o 180 com 18. Show? Então, ó, por 18 vai dar 1, não precisa colocar nada. Por 18 aqui vai dar 10. E aí eu vou ter que a taxa é o quê? Ó, vai ficar assim, ó, 10 é igual a 5 vezes I. Então esse 5 que está multiplicando vai para lá dividindo. Eu vou ter que I é 10 dividido por 5. Quanto que é 10 dividido por 5? 2. Então eu tenho que a minha taxa é de 2% ao mês. Como é que eu sei que é ao mês? Porque o meu tempo estava em meses, beleza? Se aqui eu tivesse usado o tempo em anos, eu teria achado aqui ao ano. Então lembrando, taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. Show de bola? Então essa aqui é só uma questão introdutória para a gente ver o funcionamento, o mecanismo da resolução de uma questão de juros, e aí a gente vai aumentando aos poucos aqui o grau de dificuldade. Vamos para a nossa segunda questão. Já vamos coletando as informações, tá? Então ele já pergunta aqui quais são os juros, quer saber o J. Então eu venho aqui e coloco o J, interrogação. Produzidos por R$1.200, que são o capital, percebeu? Capital 1.200, durante 7 meses, tá ali. 7 meses é o tempo. Tempo 7 meses. Há uma taxa de 18% ao ano. Então tá aqui, tenho todas as informações, só que aqui é o que eu falei para você, a gente tem que tomar muito cuidado. Antes de jogar na fórmula, né, a gente precisa observar as unidades. Veja que aqui eu tenho tempo que está em meses
porém a taxa está em porcentagem ao ano. Eu preciso transformar tudo para a mesma unidade. Tenho duas opções. Ou transformo o tempo de mês para ano, jogo tudo em ano, ok, sem problema nenhum. Ou transformo a taxa de porcentagem ao ano para porcentagem ao mês, trabalho tudo com meses e não tem problema nenhum também. Eu vou te dar uma dica, a gente precisa transformar, né? Sempre que tiver essa diferença, você vai precisar transformar ou a taxa ou o tempo. A sugestão que eu te dou é mexer sempre no tempo. Anota isso no seu caderno. Transformar sempre o tempo e nunca a taxa. Por quê? Porque em problemas mais complexos de matemática financeira, né, quando existe uma coisa lá chamada capitalização, que não é o nosso foco aqui, mas assim em questões mais aprofundadas. Às vezes ele te dá a taxa num valor, só que a capitalização é em outra unidade. Por exemplo, ele te dá a taxa ao ano, mas com capitalização mensal, por exemplo. Então, se você optar por transformar a taxa, vai dar erro nesses problemas, porque é um pouco diferente. Ok? Não vou falar sobre isso, que não é o nosso foco aqui agora. Então, a sugestão que eu te dou é sempre focar no tempo. Esquece a taxa. Transforme sempre o tempo. Beleza? Como é que eu faço para transformar o tempo, professor? Olha para cá. Vamos mexer aqui com o tempo. Quais são as unidades de tempo mais comuns de aparecerem nos problemas de juros, né? Ano, mês e dia, ok? Em geral aparecem esses três. Podem aparecer outros? Com certeza. Pode aparecer, por exemplo, década, século. Pode aparecer também uma outra coisa, que é bimestre, né? Bimestre, trimestre, trimestre, quadrimestre, quinquimestre, semestre e assim por diante. Como é que eu transformo de um para o outro aqui? Muito simples, é só você pensar, não tem que decorar. É pensar e lembrar. Um ano, por exemplo, tem quantos meses? 12. Então, daqui para cá vira 12. 2 anos viram 24. 3 anos viram 36. Como é que eu transformo de ano para mês? Multiplicando por 12, ok? Então, daqui para cá eu multiplico por 12, porque um ano tem 12 meses. Um mês tem quantos dias? Boa pergunta, né? Você pode falar, pô, professor, mas um mês pode ter 30 dias, pode ter 31, pode ter 28, pode ter 29, né? Quando o ano for bissexto, por exemplo. No caso aqui em 2020 é um ano bissexto. Esse ano, fevereiro, foi até 29. Mas aqui não, a gente vai considerar sempre um mês comercial. O que é um mês comercial? É um mês de 30 dias. Então a gente vai usar, em princípio, nas questões de juros, 30 dias. Exceto quando a questão falar assim para você, ó. Considere que o mês tenha 31 dias. Aí tudo bem, você não vai brigar com a questão, ok? Então, em princípio, 30 dias. Uma década são quantos anos? São 10 anos. Década, 10 anos, né? E um século são quantas décadas? Um século são 10 décadas, né? 10 vezes 10, 100. Então tá aqui. Né? Tanto que se eu quiser passar de século para ano, eu multiplico por 10 e multiplico por 10. Isto é, eu multiplico por 100. Isto é, um século tem 100 anos. Show de bola? Essas unidades aqui de baixo é legal a gente transformar para mês, né? Porque tem a ver com mês. Bimestre, a tradução da palavra significa 2 meses, né? Mestre significa mês. Então, para passar de bimestre para mês, eu multiplico por 2, de trimestre para mês por 3, de quadrimestre por 4 e semestre eu multiplico por 6. Então, eu preciso ter isso na cabeça. Professor, tem que decorar isso? Não. No fundo, você já sabe que um ano tem 12 meses, um mês 30 dias e assim por diante, beleza? É só você treinar isso aqui num papelzinho e você vai lembrar lá na hora da prova. O detalhe é o seguinte dessa tabela. Se na ida você está multiplicando, se você quiser fazer o processo inverso, você divide. Então, por exemplo, se eu quero passar de mês para ano, olha para cá, daqui para cá eu não multiplico por 12? Se eu quiser passar de mês para ano, eu divido por 12. Se eu quiser passar de ano para década, eu divido por 10. Se eu quiser de dia para mês, eu divido por 30. Se eu quiser de mês para quadrimestre, eu divido por 4. Então, se na ida você multiplica, na volta você divide. Só um detalhe, lembra que eu falei para você sempre mexer no tempo e não mexer na taxa? Se eu colocasse aqui ao invés de tempo taxa e colocar porcentagens na frente disso, porcentagem ao século, a década, ao ano, porcentagem ao mês, porcentagem ao dia, os processos seriam todos invertidos. Se eu quisesse mexer na taxa e quisesse passar de porcentagem ao ano para porcentagem ao mês, eu teria que dividir por 12. Como assim, professor? Vê se não faz sentido. 12% em um ano equivale a quantos por cento em um mês? 1.
Então, para passar daqui para cá, você, ao invés de multiplicar, você divide por 12, caso você for mexer na taxa. Mas não faça isso. Só queria te mostrar isso aqui, que as tabelas, elas são invertidas, ok? Show de bola? Tranquilo? Então, vamos voltar para a nossa questão. Comecei a fazer qual o primeiro passo? Coletei as informações. Segundo passo, observar as unidades. Opa, deu bug aqui. Eu vou ter que transformar. Onde eu vou mexer? No tempo. Então, eu preciso passar para ano. Como é que eu passo de mês para ano? Vamos voltar aqui na nossa tabela. De mês para ano, eu tenho que dividir por 12. Então, volta para lá, eu venho aqui e divido esse cara por 12, dando 7/12 de ano. Ah, professor, preciso dividir 7 por 12? Não, aí é que está o grande segredo, né? Às vezes até dá para dividir, né? Vamos supor que fossem 24 aqui, né? Daria para dividir 24 por 12, daria 2, tudo bem, você pode fazer assim. Mas caso não dê para dividir, isto é, dê uma dízima ou um número decimal, deixa a fração. Não tente fazer essa conta, senão você vai se enrolar, que às vezes aparece dízima periódica, aí você pode errar a questão de bobeira. Então, deixe a fração. Show de bola? Então, transformei sempre o tempo. Deu fração? Não tem problema nenhum. Vou aplicar agora na minha fórmula, verificando que agora está tudo na mesma unidade. Agora está show de bola. Vamos aplicar na fórmulazinha de juros simples, né? Que é CIT sobre 100. Vamos lá? Então, olha só. O juro é o que eu quero saber. Está aqui. É igual ao capital. Quanto é o capital? 1.200 vezes a taxa, que é quanto? 18. Vezes o tempo, olha para cá, quanto que é o tempo? 7/12. Vou colocar aqui, ó, 7/12 sobre 100. É legal a gente colocar a taxa assim, que a gente vai ver que, em geral, a gente consegue, o tempo assim, né? Porque a gente consegue simplificar, percebeu? Esse cara vai com esse, ó, porque é de cima com de baixo. Ok? Então, vamos cortar, em princípio, esses dois zeros aqui com esses dois. Agora, vamos mandar embora esse 12 aqui com esse 12 aqui. E aí é só fazer 18 vezes 7. Eu vou ter o valor dos meus juros. Que dá quanto? 126. Nosso gabarito está ali na letra B. B de bom. Vamos para a nossa terceira questão do Banco do Brasil. Ainda é uma questão introdutória. A gente ainda não está entrando no nível do seu concurso, mas está aumentando aos poucos. Vamos lá? Aqui ele me pergunta quantos dias devemos esperar para que um capital aplicado à taxa de 150% ao ano triplique de valor. Professor, mas não está faltando informação aí? Ele só me deu a taxa? Não, isso aqui é muito comum em concursos, por exemplo, da AFA, do Colégio Naval, aparecer esse tipo de coisa aqui que te dá a impressão, a falsa impressão de que está faltando informação na questão, mas não está. Vamos lá? Vamos colocar aqui as minhas informações. Ele perguntou quantos dias, então ele quer saber o quê? Ele quer saber o tempo. Ok, ele quer saber o tempo em dias, tem que lembrar disso. Então ele vai esperar para que um capital aplicado a uma taxa de 150% ao ano, taxa 150% AA ao ano, né? Triplique de valor. Veja que tem um negócio bem interessante aqui. Ele quer que o capital aplicado a essa taxa triplique de valor. Ele quer que o capital triplique de valor. Existe uma relação aí entre capital e juro. Vamos colocar aqui, capital e juro. Ele quer que o capital, vamos pensar, triplique de valor. Imagina que o capital dele fosse X. Você aplicou um capital de X. Para que esse capital triplique de valor, quanto que você deve ganhar de juros? Pensa um pouquinho. Então você aplicou, por exemplo, R$10 e quer ficar no final com 30. Você precisa ganhar 20 de juros, percebeu? Se você aplicou 10 e quer ficar com 30, para somar esses 10 e ficar com 30, você precisa de 20. Então, se eu tenho um capital de X e quero triplicar esse capital de valor, eu preciso ganhar de juros 2x. Concorda comigo? Que no final ele vai ficar com 3x, triplicou o capital. Show? Tem gente que erra essa questão porque bota no lugar do J aqui 3x. Mas aí você vai estar quadriplicando, porque 3x mais x, que é um montante, vai dar 4x, percebeu? Então, essa que é a ideia. Se eu quero que o capital triplique de valor, eu preciso ganhar mais 2x para que eu fique com 3x. Show? É legal que quando você coloca isso aqui, esse x lá vai ser cortado na nossa fórmula. Vamos colocar então a nossa fórmulazinha aqui de juros compostos, de juros simples, CIT sobre 100, show de bola. Vamos lá. Então eu tenho que o juro é quanto aqui? O juro é 2x, vou colocar 2x aqui no lugar do juro. É igual ao capital, que é x, vezes a taxa, que é quanto? 150,
vezes o tempo, que é o que eu quero saber, vou colocar o tzinho aqui, sobre 100. Ok? Tranquilinho até agora? Lembrando que eu estou colocando aqui, ó, esse 150 está em porcentagem ao ano. Logo, quando eu achar esse tempo aqui, eu vou estar achando esse tempo em anos. Mas ele está pedindo em dias, aí lá no final eu converto, ok? Então vamos lá, vamos aos cortes. Veja aqui que o 150 pode ser simplificado com 100. Dá para dividir ambos por 50. Então esse cara, vamos cortar o x primeiro com x aqui, 150 por 50 vai dar 3 e 100 dividido por 50 vai dar 2, ok? Posso cortar esse 2 com esse 2 aqui? Jamais. Lembra que eu te falei que para simplificar de um mesmo lado do sinal de igual ou é de cima com de baixo, ou é de cima com de baixo. Ou simplificando dos dois lados, ou é de cima com de cima, ou de baixo com de baixo. Então não posso simplificar esse cara porque ele está embaixo e esse aqui está em cima. Mesmo porque esse cara vai para lá multiplicando. Então lá vai dar 4, percebeu? Aqui vai dar 4. E esse 3 é que vai dividindo, vai dar 3 embaixo. Então vai ficar que o tempo é igual a 4 terços, ok? Tempo é igual a 4 terços. 4 terços de quê? Eu coloquei a taxa ao ano, não coloquei? Então é 4 terços de ano. Show de bola? Tranquilo? Pô, professor, precisa dividir 4 por 3 e vou colocar 1,3333? Não. Relaxa, nas questões de juros a gente nunca precisa fazer isso aqui. O que eu preciso saber agora? Como é que eu faço para transformar de ano para dias? Porque ele pediu aqui em dias. Se ligou? Vamos lembrar lá da nossa tabela? Olha para cá. Para passar de ano para dia, primeiro eu multiplico por 12 e depois eu multiplico por 30. Para sair daqui e chegar aqui. Multiplicar por 12 e multiplicar por 30 significa multiplicar por 12 vezes 30, que dá 360. Show? Veja que quando a gente trabalha com um mês comercial, que é o mês de 30 dias, o ano não tem 365 dias, tem 360 dias, né? 12 vezes 30. Show? Então vamos lá? Vou multiplicar aqui por 360 e é fácil, né? Dá para simplificar aqui o 360 com 3, por 3 vai dar 120, por 3 vai dar 1, não precisa colocar 1. 120 vezes 4, 480 dias. Então nosso gabarito está ali na letra A. Beleza? Show de bola? Vamos a mais uma questãozinha aqui agora da AFA. Já estamos começando a ficar, né, com um nível legalzinho aqui de questões. Bom, essa aqui é bem simples. Ele pergunta aqui a que taxa anual, então ele quer a taxa em porcentagem ao ano. Devemos emprestar certa quantia, quer dizer, ele não falou qual foi a quantia, para que ao fim de 6 anos os juros sejam iguais a 3/4 do capital. Então vamos lá, com toda a calma. Vamos coletar as nossas informações. Ele está perguntando aqui qual é a taxa, interrogação, certa quantia, o final de 6 anos, é o meu tempo, 6 anos, para que os juros sejam iguais a 3/4 do capital. Aqui a gente tem que montar, né? É uma equação isso aqui. Juro é igual a 3/4 do capital. Vamos montar aqui, ó. J é igual a 3/4, a palavra do, né? A palavra do, a palavra de, a palavra e na matemática significam multiplicação. 3/4 do capital, que eu vou chamar de C. Então, J é igual a 3/4 de C. E agora? E agora ficou fácil. É só a gente aplicar na nossa formulazinha aqui de juros simples, ok? Juro igual a CIT sobre 100. Bora lá? Então vai ficar assim, ó. No lugar do J, eu vou colocar 3/4 de C. Pode ser? No lugar desse J, 3/4 de C é igual ao capital, que eu chamei de C, vezes a taxa, que é o que eu estou querendo saber, né? A taxa anual, vou chamar de I, vezes o tempo, que é quanto? 6 anos, dividido por 100. Show de bola? Veja que aqui o meu tempo já está em anos, ele quer a taxa anual, então não vou precisar converter ninguém aqui nessa questão. Agora é só simplificar. Vamos simplificar, ó, de cima com de cima eu posso, de baixo com de baixo eu posso, em lados diferentes do sinal de igual. Então esse 6 aqui pode ir com aquele 3, ó. 6 dividido por 3, 2. 3 dividido por 3, 1. Aqui, ó, o 100 com 4. Dá para dividir os dois por 4, né? 100 dividido por 4, 25. E 4 dividido por 4, 1. Não precisa colocar nada. Posso cortar também o C com C, porque ambos estão em cima. Percebeu? Então esse C vai embora com esse C. O que ficou do lado de lá? 1. Né? Esse 25 vai multiplicando esse 1 que está do lado de lá. Então vai ficar assim, ó. 2i é igual a 25. E aí esse 2 vai para lá dividindo, ok? Eu vou ter que i igual a 25, que foi para lá, dividido por 2. 25 sobre 2
Veja que não tem essa opção ali para a gente marcar, né? Agora sim a gente faz uma divisãozinha bem básica aqui. 25 dividido por 2 dá 12,5. Então, 12,5%, beleza? E já está em percentual ao ano, porque eu trabalhei com tempo em anos, ok? Então, o nosso gabarito aqui é a letra D, ok? Vamos para a nossa próxima questão, questãozinha aqui do Colégio Militar. Vou aplicar certo capital durante 4 meses a juros simples. Findo esse prazo, receberei um montante igual ao dobro do capital que apliquei. A taxa mensal dessa aplicação será de... Então, a questão tranquila, vamos com calma coletar as nossas informações. Ele diz que vai aplicar certo capital, né, durante 4 meses. 4 meses é o meu tempo, então tempo igual a 4 meses. A juros simples, a gente sabe que vai usar aquela formulazinha de juros simples, CIT sobre 100. Findo esse prazo, receberei um montante igual ao dobro do capital. Essa parte é importante você entender. Ele está dizendo que o montante é igual ao dobro do capital. Isto é, o montante é igual a 2 vezes o capital. Show de bola? Tranquilo? Que apliquei. E aí ele está querendo o quê? A taxa mensal. Ele quer a taxa ao mês. Ele está querendo o nosso I, ok? I igual a interrogação. Então tá aqui, essas são as nossas informações. A gente vai calcular essa taxa aqui de maneira super tranquila. Quando ele me fala que o montante é igual ao dobro do capital, ele está me dando uma informação muito importante a respeito de 2 coisas. O quê? Capital e juro. Vamos raciocinar um pouquinho? Se você tem um dinheiro, o seu capital, e está aplicando, e lá no final você quer ficar com um montante igual ao dobro do capital que você aplicou, quanto que você tem que ganhar de juros? Pensa um pouquinho. Se você tem um capital de X, para que lá no final você fique com o dobro de X, quanto que você deve ganhar? Mais X, concorda comigo? Então, se o capital for X, o juro vai ser 2x, de maneira que lá no final eu vou ter um montante de 2x, isto é, 2 vezes o valor do capital. Entendeu isso? Esse tipo de situação é muito comum em questões de concursos militares, EPICAR, Naval, Colégio Militar, embora não seja uma escola militar, vem com essa historinha também, né, os concursos de oficiais. Então fiquem atentos a essa situação, a interpretação desse tipo de coisa, beleza? É um problema que nos dá a impressão de que está faltando informação, mas não está, beleza? Então tá aí. Uma vez que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Aplicar na nossa formulazinha de juros simples CIT sobre 100, tá? Então o juro é X, vamos lá? X é igual ao capital, que é quanto? X também, vezes a minha taxa, que é o que eu estou querendo saber, e vezes o tempo, que é 4 meses sobre 100. Show de bola? Tranquilinho? Ficou fácil agora, não ficou? Vamos simplificar, lembrando que eu sempre simplifico um de cima com um de cima, se eles estiverem em lados opostos. Então eu posso cortar esse x com esse x aqui, ok? Esse 100 vai para lá multiplicando, porque ficou 1 lá, né? E esse 4 vai para lá dividindo, então vai ficar 100 dividido para 4, que é quanto? 25. Então eu vou ter que a minha taxa é de 25%. 25% o quê? Ao mês, né? Porque o meu tempo está em meses. Então ficou fácil ali, é só marcar lá, o nosso gabarito está na letra A, ok? Vamos para a próxima questão. Uma questãozinha um pouquinho mais complexa. Lembrando que você tem que dar sempre aquela pausa antes de começar, antes de assistir a resolução. Beleza? Vamos lá. Uma pessoa tomou um capital C. Vamos já coletar as informações? Então ela tomou um capital C aqui, ok? Capital igual a C. Há uma taxa mensal que é numericamente igual ao número de meses que levará para saldar o empréstimo. Com calma, vamos lá. Ele está dizendo aqui que o valor da taxa é um número, é numericamente igual à quantidade de meses que ele vai levar para saldar o empréstimo. Você conseguiu entender isso? O que ele associou aqui? A taxa, né, com a quantidade de meses, isto é, a taxa com o tempo. Olha para cá, a taxa e o tempo. Ele disse que a taxa vai ser um número que é igual à quantidade de meses que ele vai levar para saldar. Isto é, se a minha taxa for X% ao mês, o meu tempo será de X meses.
Você entendeu essa interpretação aqui? Ok, era isso que ele queria, né? Então ele está dizendo o seguinte, vamos dar uma lida geral no problema. Uma pessoa tomou um capital C a uma taxa mensal numericamente igual ao número de meses que levará para saldar o empréstimo. Então o cara pegou uma grana emprestada. Show de bola? Ele pegou aqui. E essa pessoa vai pegar esse dinheiro e aplicar esse capital a uma taxa de 24% ao mês. Assim, se você ler muito rápido o negócio, você não consegue entender a história que está acontecendo aqui. É tipo assim, ele está pegando um dinheiro emprestado e aí esse dinheiro que ele pega, ele vai fazer uma aplicação com esse dinheiro. Beleza? É o que ele está dizendo aqui. Que o cara pegou emprestado, né? Um capital C a uma taxa que é igual ao valor do tempo, né? Em meses. E essa pessoa vai pegar essa grana e vai aplicar. Show de bola? Ele vai fazer uma outra aplicação. Então, tal pessoa vai aplicar o capital C a uma taxa de 24% ao mês. Para que tenha um lucro máximo nessa operação, deverá fazer o empréstimo e a aplicação durante um número de meses igual a... Então, vamos lá. Ele aqui, o que ele fez aqui nessa primeira situação? Ele pegou o dinheiro. Agora, vamos colocar o quadrinho aqui da aplicação que ele vai fazer, tá? Então, ele aplicou o capital C a uma taxa de 24% ao mês. Olha para cá, aplicou um capital C a uma taxa aí que é de quanto? 24% ao mês. Show de bola. Beleza? Veja o seguinte, a informação do tempo daqui eu também tenho. Porque ele diz aqui em cima, né? Assim, ó, aplicou uma taxa C mensal numericamente igual ao número de meses que levará para saldar o empréstimo. Quer dizer, ele vai pegar aqui e vai investir numa outra situação do outro lado. O tempo é exatamente o mesmo, você consegue entender isso? Né? Porque ele vai pegar a grana dele aqui depois e vai quitar o empréstimo dele, o empréstimo que ele pegou. E lógico, vai ficar com lucro no bolso. Essa que é a ideia aqui dessa questãozinha aqui. Então, o tempo da aplicação é de X meses também. Show de bola? Então, ele pegou num tempo de X meses e vai aplicar durante X meses. Depois ele vai lá e quita o empréstimo dele. E aí é que vem a pergunta, né? Ele diz assim, para que tenha um lucro máximo na operação, ele quer que ele tenha um lucro máximo, né? O que você precisa entender é o conceito de lucro, né? Então aqui ele pegou e investiu, né? Para ele aplicar essa grana que ele pegou, essa aplicação ela tem que ser financeiramente mais vantajosa do que o que ele pegou, senão ele vai ter um prejuízo, concorda comigo? Como é que eu faço para calcular o lucro? Tá? Imagina o seguinte, você pegou R$1.000 emprestado, você aplicou esses 1.000 e ganhou 1.200. Como é que você faz para calcular o seu lucro? Espera aí, se eu peguei 1.000, gastei um total de 1.000 aqui, né, incluindo os juros lá, e recebi 1.200 com o meu investimento, a diferença entre o que eu apliquei e o que eu peguei vai dar exatamente o meu lucro. Entendeu a ideia? Né? Show de bola? O lucro, então, vai ser dado pelo montante total que ele aplicou menos o montante total que ele pegou. Vamos lá, então, vamos colocar tudo aqui na sua devida posição, tá? Bom, o que ele aplicou, montante total aplicado, menos o montante total que ele pagou, vai me dar o meu lucro. Como é que é o conceito de montante mesmo? Olha para cá, filho. Montante é o capital mais o juro, tá? Então, olha só, vamos desenvolver um pouco mais essa fórmula de montante aqui. É o capital mais o juro, a gente sabe que tem uma formulazinha. Qual é a formulazinha? CIT sobre 100. Então tá aqui, CIT sobre 100. Então, isso aqui que é o meu montante, é o capital mais o juro, que é CIT sobre 100. Eu vou jogar onde isso? Aqui embaixo agora, tá? Então vamos lá. Qual foi o montante que ele aplicou lá na frente, né? O montante que ele aplicou vai ser o capital, C, mais essa partezinha aqui do juro, né, que é CIT sobre 100, vai ficar assim, ó, o capital vezes a taxa, que é quanto? 24, vezes o tempo, que é X, dividido por 100. E aqui, como é que fica a formulazinha do montante para esse lado? É o capital mais o quê? O CIT sobre 100, que é o capital, vezes a taxa, que é X, vezes o tempo, que também é X, sobre 100. Então, essa diferença vai me dar o lucro, que eu vou chamar de L de X. Pode ser? L de X. Então tá aqui, né? Ele está querendo o lucro máximo disso aqui. Eu vou liberar um pouquinho de espaço para a gente resolver, diminuir um pouquinho ali para ficar mais tranquilo.
vamos com toda a calma. A gente precisa melhorar aquela fórmulazinha ali. Você já viu que é uma questão que envolve função, que vai envolver máximo, né, no caso aqui, máximo, né, de função. Show de bola? Beleza? Vamos lá, vamos raciocinar um pouquinho então. Então vamos melhorar essa formulazinha, vai ficar assim, ó, L de x é igual a... O que dá pra gente fazer aqui? Vamos lá. Dá pra gente colocar o C em evidência. É ou não é? Porque o C aparece aqui, 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 aqui. Então vamos colocar o nosso C em evidência. Se eu colocar o C em evidência, vão ficar dois blocozinhos aqui no meio. Colocando o C em evidência, quem é que sobra desse lado aqui? Vai ficar 1 no lugar desse C, né? Então vai ficar 1 mais quem? Tirando o C daqui também, 24x sobre 100. Entendeu? Aqui, ó. Se eu multiplicar, C, tá lá. Mais, se eu multiplicar, C vezes 24 vezes x sobre 100. Entendeu aqui? Esse esqueminha? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu coloquei o C em evidência, quem vai sobrar aqui? 1. E aqui eu vou tirar esse C, vai sobrar o x ao quadrado sobre 100, né? X vezes x, x ao quadrado sobre 100. Beleza? Vamos fazer essa continha aqui de dentro? Vamos colocar aqui o nosso esqueminha. Vamos fazer aquela multiplicação cruzada? Você lembra da multiplicação cruzada? Ó, esse vezes esse mais esse vezes esse dividido por esse vezes esse. Tá? Então vai ficar assim, ó. 1 vezes 100, 100 mais 24 vezes 1, 24x. 100 vezes 1, 100. Vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. 1 vezes 100, 100. 1 vezes x ao quadrado mais x ao quadrado e 100 vezes 1, 100. Show de bola? E aí você percebe um outro detalhe. Eu estou tentando só melhorar a fórmula para a gente chegar lá no máximo, né, da nossa parábola. Veja que aqui eu posso colocar também esse 100 em evidência, porque ele aparece nas duas. Então vamos colocar aqui C sobre 100 em evidência. Se eu colocar C sobre 100 em evidência, eu vou tirar esses dois caras aqui, vai sobrar a parte de cima, vai sobrar 100 mais 24x aqui, mais 24x, e aqui vai sobrar 100 mais x ao quadrado. Agora a gente pode tirar o parênteses, lembrando que quando eu tiro o parênteses aqui, ó, esse sinal de menos vai trocar de sinal 100 e o x ao quadrado, então eu vou ter que L de x igual a C sobre 100, que multiplica, ó. Aqui é só tirar, né? 100 mais 24x, aqui, ó, vou trocar o sinal do 100, vai ficar negativo, e vou trocar o sinal do x ao quadrado, também vai ficar negativo. Vou mandar embora esse cara com esse show de bola, e aí eu vou ter a minha formulazinha mais esquematizada agora. Vai ser assim, ó, L de x é igual a C sobre 100, que multiplica esses dois caras aqui, né, sendo somados. Vamos colocar o menos x ao quadrado primeiro? Menos x ao quadrado mais 24x. Bom, tranquilo até aqui. Uma vez que a gente fez isso aqui, a gente achou a função, né? É uma função onde o a é negativo, tá percebendo aqui? Isto é, ela tem uma concavidade voltada para baixo, logo a gente consegue calcular o máximo dessa função. Sim, para entender essa questãozinha de juros, você tem que saber função do segundo grau. Se você ainda não estudou, fica meio que viagem. Mas eu vou fazer um breve resumo aqui de função do segundo grau. Como é que funciona a função do segundo grau, né? Ela é a função desse tipo aqui, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde os gráficos são parábolas. Vamos fazer os gráficos aqui. São parábolas que podem ter concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Ela será para cima quando o a for positivo e quando o a for negativo para baixo. Claro que isso aqui é só um esboço, tá, galera? Esse eixo y ele pode variar aqui, essa parábola pode estar acima, pode estar abaixo, pode nem tocar o eixo x, por exemplo, tá? Mas o que é importante é esse ponto aqui, né? Ou esse ponto aqui. No caso aqui, quando ela tem concavidade voltada para cima, essa função ela tem um valor mínimo, que a gente chama de y do vértice. E quando ela tem uma concavidade voltada para baixo, ela tem um valor máximo, que também é o y do vértice. E o y do vértice a gente sabe que tem uma formulazinha, como é que é? Menos delta sobre 4a. Show de bola? E existe esse ponto aqui também, né? A coordenada x do vértice, né? Tanto numa quanto na outra, que tem também uma formulazinha, que é o quê? Menos b sobre 2a. Então, essas são as duas formulazinhas aí das coordenadas do vértice, né? O nosso x do vértice e nosso y do vértice. Lembrando que, por exemplo, no caso da nossa questão, né? A gente viu lá que o a é negativo, ela vai ter um formato parecido com esse. E essa questão, ela pede pra gente o lucro máximo, né? Quando a gente desenha o gráfico daquela questão, a gente vai fazer o lucro, né? Em função do tempo, por exemplo, né?
Show de bola? Então o L de x seria o eixo y, né? E o x seria esse eixo aqui, realmente o eixo do tempo. Show de bola, galera? Tranquilinho? Então fizemos esse breve resumo para você lembrar disso aqui. Vamos voltar para a nossa questão e ver o que ela está pedindo. Porque a gente achou a função até agora. Mas vamos ver o que ela está pedindo aqui. Então olha só, ele quer o seguinte, para que tenha um lucro máximo, ele quer a quantidade de meses necessário. A quantidade de meses para que esse cara tenha um lucro máximo. A quantidade de meses para que ele tenha um lucro máximo. Vamos voltar lá naquele resuminho? Ó, eu falei que aqui é o lucro, né? E aqui é o tempo. Então, ó, tempo e lucro. Ele não pediu o lucro máximo. Se ele pedisse o lucro máximo, eu acharia o y do vértice. Mas ele quer o tempo para que o lucro seja máximo. O que ele está querendo, meu amigo? O x do vértice. Então vamos voltar para a nossa questão aqui. Eu preciso achar o x do vértice. Como é que é a fórmula do x do vértice? Menos b sobre 2a. Então vai ficar assim, ó. Menos o b. Quem é o b? O b é o cara que está multiplicando o x. O b vale 24. Dividido por 2 vezes o a. Quem é o a? Menos 1. 2 vezes menos 1. Então agora é só fazer essa continha. Eu vou ter que o x do vértice vale 12, né? Vai dar positivo aqui, né? 24 por 2, 12. Então vamos voltar aqui com a nossa questãozinha. Então tá ali. A quantidade de meses para que ele tenha um lucro máximo é igual a quantos meses? 12. Então o nosso gabarito está lá na letra B. Então olha só, a questão do colégio naval não é mole não. Tem que saber um monte de coisa. Tem que saber x do vértice, y do vértice, dentro de uma questão de juros. Gostou? Então é isso aí que a gente vai encarar pela frente. Essa aqui também é do naval, mas é uma questão um pouco mais fácil. Ele está querendo saber a que taxa de juros simples, em porcentagem ao ano, deve-se emprestar certo capital para que no fim de 6 anos e 8 meses duplique de valor. Aquela mesma historinha, né? Que a gente vem batendo aí nessa tecla. Então vamos lá, vamos coletar as nossas informações aqui. Ele está querendo saber a que taxa, então o I é a minha incógnita, né? De juros simples, já sabe que a gente vai usar a fórmula de juros simples, né? Em porcentagem ao ano, tá? Então a gente vai ver isso lá no final. Deve emprestar certo capital para que no fim de 6 anos e 8 meses é o meu tempo, ele duplique de valor. Ele está dizendo que o capital tem que duplicar de valor. Opa! Quando o capital tem que duplicar de valor, ele está fazendo aqui uma relação entre duas coisas que a gente já falou aqui. Quais são? Capital e juro. Se eu quero que o capital duplique de valor, eu tenho um capital de X. Para que esse capital duplique de valor, eu tenho que ganhar mais quanto? Eu preciso ganhar mais X, que aí eu vou ficar com um total de 2x. Entendeu isso? Então, ó, se eu aplicar um capital de X, eu tenho que ganhar de juro X. Ok? Então tá aqui, coletamos todas as informações. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho aqui. Veja que a unidade de tempo aqui está um pouquinho confusa, né? Porque está em anos e meses. Aqui o ideal é, por exemplo, que a gente transforme tudo para meses. Show? Então, ó, 6 anos, a gente sabe que um ano são 12 meses, 6 anos são 6 vezes 12, 72. Então, aqui dá 72 meses. 72 mais 8, 80 meses. Entendeu? Então, aqui eu vou substituir por 80 meses. Ok, ficou mais tranquilo. E agora, vamos jogar na nossa formulazinha de juros simples, que é o que está escrito aqui. Qual é a formulazinha? CIT sobre 100. Vamos lá. O juro vai ser X, que é esse carinha aqui, é igual ao capital, que também é X, vezes a taxa, que é o que eu estou querendo saber, vezes o tempo, 80 meses, dividido por 100. Tranquilo até aqui? Vamos simplificar, olha para cá. Dá para simplificar logo por 20, pode ser? Então aqui, ó, por 20 vai dar 4, por 20 vai dar 5. Beleza? Ó, dá para cortar o x também, porque estão em lados opostos, né? E ambos como numerador da fração. Então vou cortar esse x aqui com esse x aqui. Esse 5 vai para lá multiplicando, esse 4 vai para lá dividindo. Então vai ficar 5 quartos. Então a minha taxa vale 5 quartos. 5 quartos. Qual é a unidade da taxa aqui? O tempo não está em meses? Então é em porcentagem ao mês, ok? Então é 5 quartos de % ao mês. Show de bola? Mas é isso que ele está querendo? Não. O que ele está querendo aqui? Olha para lá. Ele quer em porcentagem ao ano. Como é que eu passo de meses para ano? Você lembra daquele quadrinho que eu fiz? Para passar de mês para ano, basta a gente multiplicar por
12, né? Porque um ano tem 12 meses. Então eu venho aqui e multiplico por 12, dá para simplificar esse cara com esse, né? Ó, 12 por 4 vai dar 3, por 4 vai dar 1, 3 vezes 5, 15% ao ano. Gabarito ali na letra C, ok? Vamos para a nossa última questão desse módulo. Questãozinha da EPICAR. Tava faltando uma da EPICAR, professor. Bom, eu botei uma questão bem legal, porque eu sugiro até que depois você procure essa questão pela internet e veja outros métodos de resolução dessa questão. Porque eu vou mostrar um método aqui que talvez você não tenha visto por aí. Não é um método mais comum que as pessoas fazem por aí, tá? É bem interessante. Assim, eu particularmente acho que é bem fácil fazer esse método, né? E você vai com certeza fazer a questão e entender o que você está fazendo. Vamos dar uma lida na questão primeiro? Diz assim: uma pessoa aplica certa quantia em dinheiro a juros simples de 5% ao ano. No fim do primeiro ano, reúne o capital e os juros. Coloca 5/7 da nova quantia a juros simples de 4% ao ano e o restante também a juros simples de 6% ao ano. Recebe assim R$ 672 de juros no final de 2 anos. Com base nisso, pode-se afirmar que o capital primitivo é um número cujo algarismo da centena é igual a... E aí ele me dá aquelas 4 opções ali. Professor, que questão grande, que questão confusa. Galera, é muito comum na prova da EPICAR eles darem uma questão parecida com essa. Como é que funciona? Ele não te dá o valor inicial e aí te dá uma série de etapas que vai acontecendo com aquela grana que você não sabe quanto é, e ele te dá o valor do juro ou do montante lá do final. E aí a pergunta que ele faz: qual é a grana que o cara tinha lá no início? Isso é muito comum aparecer na EPICAR. Se isso aparecer, aí vai a minha dica. Vamos primeiro montar o esqueminha da história que o cara está contando, para que a gente não se confunda, tá? Então, sempre monte o esquema. O que é o esquema? Os desenhos, a gente vai começar a colocar seta, se aumentou, se diminuiu. Vamos montar a seta de acordo com o que está escrito aqui. Vamos lá? Então, olha só. Ele disse que a pessoa tinha uma certa quantia em dinheiro. Que quantia? Não sei. Então, vou colocar um retângulozinho aqui, né? Não sei o valor dessa quantia. E aí, ele disse o seguinte, né? Ele colocou uma quantia a juros simples de 5% ao ano. Então, essa quantia, que eu não sei quanto é, ele colocou a juros de 5% ao ano. Estou montando o desenho da questão, tá percebendo? E aí ele diz o seguinte: no final do primeiro ano, no final do primeiro ano, quer dizer que ele deixou aquilo ali aplicado por quanto tempo? 1 ano. Então, vamos colocar aqui 1 ano. No final do primeiro ano, ele reuniu o capital e os juros. Galera, o que é capital e juros juntos? É o que a gente chama de montante. Concorda comigo? Capital mais juros significa montante. Então, no final desse período de tempo aqui, ele pegou o montante, tá aqui, Mzinho, e fez o quê, né? Colocou 5/7 dessa quantia, né? Desse valor total que ele tinha aqui, tá aqui, a juros simples de 4% ao ano. Então, ele desmembrou em 2 partes. Ele pegou esse montante e colocou 5/7, vamos colocar aqui para cima, desse montante, a juros simples de 4% ao ano. Então, taxa 4% ao ano. Tá entendendo o desenho? Então, peguei uma parte desse montante, quanto? 5/7, 4% ao ano. E o restante, também a juros simples de 6% ao ano. Vamos raciocinar. Espera aí. Se ele colocou 5/7 aqui em cima e o restante lá embaixo, quanto que falta para dar um inteiro ali? Se ele colocou 5/7, está faltando 2/7. Concorda comigo? Show de bola? Então, ele colocou 2/7 do montante a quanto? A que taxa? 6% ao ano. Vamos colocar aqui 6% ao ano. E aí ele diz o seguinte: recebe assim R$ 672 de juros ao final de 2 anos. Ele está me dizendo que essa aplicação aqui, essa de cima e essa de baixo, duraram 2 anos. Show de bola? Beleza. Então ficaram 2 anos aplicados. Ok. E o outro detalhe que ele me diz é o seguinte, né? Que aqui rendeu um juro total de R$ 672. A gente sabe que ele vai render um jurozinho aqui em cima e um jurozinho aqui embaixo. Ele está me dizendo que a soma desses juros dá R$ 672. A informação que ele me deu foi que juro 1 mais juro 2 é igual a 672.
Eu quero que você dê uma olhada agora e veja se você entendeu o desenho que eu fiz. Essa historinha toda sendo contada. Faz assim lá na prova, tá? Que fica bem tranquilo, tá? Show? Podemos continuar? E aí ele fala assim, ó, com base nisso, o que ele está querendo saber? O capital primitivo, o capital lá do início. Ele está querendo saber o valor que está dentro daquele retângulozinho ali, ok? Interrogação aqui. Então tá aqui, tá vendo? É para você fazer isso. Tem várias questões de Epicara, até algumas do Naval também, que tem um estilo parecido com esse aqui. Tá, professor, entendi. Mas e agora? O que eu faço? Agora que vem a mágica, tá? Vamos lá, vamos dar uma liberada, um espaçozinho aqui pra gente poder trabalhar melhor. Galera, eu sempre falo isso nas minhas aulas, né? Quando eu dou aula de juros, quando eu dou aula de porcentagem, é que quando a nossa questão ela envolve basicamente só porcentagens, né? Tá acontecendo 5% aqui, 4% aqui, isso aqui, a gente atribui um valor ao início. A gente coloca um valor lá. Qual é o valor legal para a gente colocar? 100. Poxa, professor, mas o capital primitivo era 100? Não. A gente está atribuindo um valor de 100 lá no início e a gente vai ver o que vai acontecer. Aí depois a gente faz uma regrinha de 3 usando essa informação que ele deu, ok? Então tá aqui, tu vai fazer isso lá na Epicar e vai chegar aqui e colocar o valor de 100. Show de bola. E a gente vai trabalhar com esse 100 e trazer para cá, ver quanto que deu de juro 1 e juro 2. Vamos lá, com calma? Então, o primeiro passo, observa aqui, daqui para cá. Eu tinha 100 e apliquei a 5% ao ano durante um ano. Galera, um ano só, 5% ao ano, quanto que ele ganhou ali? 5%. Concorda comigo? 5% de quanto? De 100. Precisa fazer conta? Não. Né? 5% de 100 vai dar 5. Então, se ele tinha 100 e ganhou 5, ele ficou com quanto de montante? 105. Posso colocar aqui, ó, 105. Eu quero chegar lá. Agora vamos lá para cima. Ele pegou 5/7 desse montante, 5/7 de 105. Vamos colocar isso aqui, 5/7 do montante igual a 5/7 vezes 105. 105 dividido por 7 dá 15, 15 vezes 5 vai dar 75. Então eu vou substituir aqui, ó, por 75. Show de bola? Já dá para a gente achar o juro 1 aqui agora, porque ele tinha R$ 75, 4% ao ano durante 2 anos. Vamos calcular o juro 1 aqui embaixo agora? Como é que é a fórmula do juro? CID sobre 100. Então vai ficar assim, juro 1 é igual ao capital que ele tinha aqui em cima, que é 75, vezes a taxa, que é de 4% ao ano, vezes o tempo, que é de quanto? 2 anos, sobre 100, ok? Show de bola! Vamos simplificar agora? Simplificar quem? Para ficar legal aqui, ó. 75 com 100, pode ser? Por 25? Por 25 aqui vai dar 3, por 25 aqui vai dar 4. Agora eu mando embora esse 4 com esse 4, 3 vezes 2, R$ 6. Então, esse juro 1 é um juro de 6. Show de bola. Professor, mas lá está 672. Calma, a gente vai mexer com aquilo lá só no final, tá? Vamos passar para a parte de baixo aqui agora. Vamos lá? Pode ser? Olha só, eu nem preciso calcular quanto que é 2/7 do montante, embora seja fácil, porque ele tinha 105. Se ele gastou 75 nessa aplicação aqui de cima, quanto que falta? R$ 30, concorda comigo? Então, eu já venho aqui e substituo aqui por 30. Vamos calcular agora o nosso juro 2, pode ser? Juro 2, CID sobre 100, vamos jogar nossa formulazinha aqui. Capital quanto? 30 vezes a taxa, que é 6%, vezes o tempo, que também são 2 anos, sobre 100. Vamos mandar embora quem aqui 0 com 0, ok? Acho que já dá até para a gente fazer a continha aqui, ó. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36. 36 dividido por 10, 3,6, 3,60. Veja que quando eu atribuí um valor de 100, claro que eu não encontrei 672. Eu encontrei um total aqui de quanto? De R$ 9,60. R$ 9,60. Então, se essa historinha tivesse acontecido com 100... teria me dado um juro total lá no final de 9,60. Só que essa historinha não aconteceu com 100, aconteceu com o valor que ele está perguntando. Mas lá no final, com esse valor que ele está perguntando, deu um total de quanto de juros? 672. Então vamos fazer uma regra de 3 agora? Olha só, se eu aplico 100 e lá no final eu consigo obter no total de juro 9,60, qual é o valor que eu tenho que aplicar lá para que eu tenha aqui no final quanto? 672. E aí, vê se você gostou dessa resolução.
Bem legal, né? Galera, isso funciona, beleza? Vamos lá, é uma regrinha de 3 direta, né? Porque quanto maior o valor, mais juro você vai receber, então basta a gente multiplicar cruzado. Vai ficar aqui, ó, 9,6x é igual a 100 vezes 672, é só acrescentar 2 zeros aqui no final, 67.200. E aí eu vou ter que x igual a 67.200 dividido por 9,6, que vai dar direto quanto? R$7.000. O valor que ele tinha era R$7.000. Vamos voltar com a nossa questão. Acabou, né? Ele está perguntando assim, o capital primitivo é um número cujo algarismo da centena é... O algarismo da centena é esse aqui, e é 0. Então, nosso gabarito está lá na letra D, ok? Então, é isso, galera. Finalizei aqui a nossa bateria de exercíciozinhos aí de juros, tá? Vou colocar aqui debaixo na descrição do vídeo um linkzinho que você vai clicar e vai te levar para uma lista de exercícios sobre juros, ok? Já vou colocar com gabarito para você, tá? Espero que você tenha gostado, tá? A gente está gravando esses vídeos aqui meio que em regime de urgência, você já está sabendo, cadê essa história toda de coronavírus, tá? Então a gente está tentando produzir aqui na medida do possível um material de qualidade para que você possa ficar no conforto da sua casa, resolver as questões e estudar para em breve a gente estar voltando aqui para o curso e aí daqui a pouco a gente está lá indo fazer a prova e ser feliz lá na Epicar ou lá no Colégio Naval. E no final com certeza vai dar tudo certo. Não esqueça que aqui embaixo você tem que colocar o seu nome para que a gente faça a nossa chamadinha à distância, ok? Deixa aquele like e compartilhe esse vídeo, galera. Fiz com todo carinho pensando em vocês. Um beijo para você, galera. E até o nosso próximo vídeo.